Bom, esse é o vídeo pedido pelo professor, né, explicando o código que a gente fez para o joguinho Pong e, consequentemente, mostrando o joguinho também, né, para a aula de algoritmos e programação. Eu vou então explicar primeiro o código e depois, no final do vídeo, eu termino mostrando o jogo funcionando. Lembrando que algumas coisas ainda estão faltando que ainda vão ser explicadas em aula. Bom, então, primeiramente, antes de abrir a função do setup, né, tem algumas variáveis declaradas. Então, aqui é em relação ao campo, né, para definir o centro dele. Quer dizer, as variáveis que vão ser usadas para definir o centro do campo, né. Aqui, as que vão ser usadas para definir x e y da bola, a velocidade tanto também no x quanto no y, e o diâmetro e o raio da bolinha. Aqui é para definir, vão ser as usadas para definir largura e altura das raquetes e a velocidade com que elas vão se mover. E aqui é basicamente vão ser usadas também para criar o movimento da raquete e tem relação com como elas vão se mover no eixo X, no eixo Y. Aqui é para saber se a raquete está se movendo, né? E aqui é a região da raquete no eixo Y, se eu não me engano. Essa, essa em específico não está tão fresca na minha memória. Mas é relacionado ao movimento da raquete. E aqui é a mesma coisa, só que para a segunda raquete, né? Que seria a raquete da direita. Passando para a função do setup. Aqui nas primeiras linhas a gente tem as linhas de código que vão definir a região do campo em si, né? Então, aqui tem tanto a altura quanto a largura do campo, aqui colocado para não ter stroke, né? Que é aquela linha que ficaria assim, assim nas laterais, basicamente, né? Eu esqueci o termo, certo? E aqui também para a cor com que o campo vai ser preenchido. E aqui é só para definir direitinho onde que é o centro do campo. É para dar uma referência pro computador, né, de onde que é o centro certinho. Bom, aqui a gente tem as linhas de código definindo aqui onde a bolinha começa o jogo, né, que seria justamente no centro da tela, né? E aqui definindo basicamente o diâmetro e o raio da bolinha, ou seja, o tamanho dela, né? Aqui a gente tem as linhas de código que vão definir o movimento da bolinha, o movimento aleatório dela, né? Tanto em X quanto em Y. Então essas primeiras são para definir o movimento aleatório que ela vai fazer em X, e essas aqui para definir o movimento aleatório que elas vão fazer em Y. Aqui a gente tem a linha de código basicamente setando, né, o placar, então dizendo qual vai ser a fonte, o tamanho do texto, como ela vai, a posição exatamente, né, do, da fonte, ou seja, assim, uma um pouquinho mais, ambas um pouquinho mais para o lado do centro, né, um pouquinho mais afastadas do centro, e é basicamente isso. Aqui são os valores da rede, né, aquela linha pontilhada que fica no centro da tela.
basicamente separando o campo do primeiro player com o do segundo player. É, e é basicamente só isso, é só definindo mesmo o valor de cada coisa, para depois a gente aplicar elas. É a mesma coisa que isso aqui com a raquete, né, que está definindo exatamente qual que é a largura, qual que é a altura e a velocidade delas. É, e aqui é basicamente essas linhas aqui são basicamente para definir o lugar em que elas ficam na tela, né? E dizendo que elas têm que começar paradas, né? Por isso que tá o P1 Moving tá como falso e aqui é a mesma coisa com o P2. É, e daí no caso aqui, só para explicar isso aqui direitinho, nesse caso aqui é menos e aqui é mais, porque é justamente para definir que uma delas tem que estar aqui e a outra na outra área, né? Como se ela tivesse espelhada. Agora entrando no Function Draw, a gente tem mais uma vez, só que para definir o background mesmo, nada muito específico, quer dizer, complicado. Aqui a gente tem as linhas de código que vão que vão criar basicamente a rede, né? As linhas tracejadas no meio da tela. Vão fazer, vai criar uma linhazinha e vai fazer ela ir se repetindo de pouquinho em pouquinho na tela e por fim criando a linha pontilhada, né? Essas linhas aqui, essa posição pedal 1 e posição pedal 2, são para, mais uma vez, também definir a posição de ambas, né? Mas só que mais especificamente é em relação ao movimento delas. Então, basicamente essas linhas de código estão dizendo como que as pedals, as raquetes vão se mover, né? A posição delas enquanto elas se movem e a velocidade e tal. A primeira para a raquete da esquerda e a segunda para a raquete da direita. Aqui é só basicamente definindo que o formato da bolinha, né, que é uma elipse, e esses valores entre parênteses são só para formar a bolinha certinha, né? E dizendo basicamente que o x da bolinha ele é basicamente formado pela soma do valor do x mais a velocidade de x é a mesma coisa com y. Aí aqui a gente tem tanto o código para fazer com que quando a bolinha bata em cima ela seja refletida, né, ela não desapareça, ela bata e volte, e a mesma coisa embaixo. Então, com essas linhas aqui de código, ela vai, sempre que ela entrar em contato com a parte de baixo, a parte inferior ou a parte superior da tela, ela vai rebater, né? E essas linhas aqui são para definir que ao invés delas refletirem nas laterais, elas vão sumir e vão adicionar ponto ao placar, né, do respectivo player que marcou o ponto. Aqui são as linhas de código para fazer com que a bolinha reflita, seja rebatida pelas raquetes, né? É basicamente só isso, e daí é uma para pedal 1 e a outra para pedal 2, acaba que só muda alguns valores. Então, por exemplo, aqui ao invés de ser menos é mais, aqui ao invés de ser menor é maior, e é basicamente isso, não tem tanto segredo. Essas duas linhazinhas aqui são só para definir os scores mesmo, fazer os scores aparecerem, né, efetivamente dentro do jogo. E, por fim, aqui a gente tem essa function keepRest, que é para fazer o computador detectar quando a gente está apertando uma tecla, né?
Então aqui ele vai saber, sempre que eu apertar o W e o S, ou o I e o K, ele vai entender que no caso do W e do S é para mover a, a pedal número 1, e no caso do I e do K é para mover a pedal número 2, né, do segundo player. E a function keyreleased, que é basicamente a mesma coisa que a keypressed, só que nessa ele vai entender quando eu soltar a tecla, né? Então, quando eu soltar o W, S, o I, o K, ele vai parar de mover a pedal vai ficar parada. E, bom, o código é basicamente isso. E agora eu vou mostrar o jogo em si, né? Então, ó, dá pra ver, a bolinha ela começa já indo para uma área aleatória, né? E as pedals também, ó, elas se mexem direitinho. Se eu solto a tecla, elas param de se mover bem direitinho. E se eu deixo a bolinha passar, marca o ponto. Só que no momento ela está marcando infinito porque a gente ainda não chegou a ver isso no código. Bom, é isso. Obrigado por assistir aí, professor. Espero que esteja tudo certinho. Valeu.